Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina
antes da minha porque o computador conseguiu operar e tudo lá. Porque tá dando muito contrato. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. 6 pessoas online. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas Vai colocar aí e gestão da de terra classe, seca. Já coloquei. o que que nós Foi fazemos? Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou Tô o dando delay. homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas. Olá, meu irmão, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos dar início a essa escola dominical e de uma forma diferente. Nós vamos dar continuidade aos estudos que já temos feito sobre a igreja, sobre a missão da igreja, sobre o ministério de cada cristão. Então, você que vai estar nos assistindo, eu acabei de encaminhar aí nosso material, que está em PDF, para que você possa acompanhar do celular ou ler depois, se você não tiver aí um computador ou outro que possa estar acompanhando, mas depois pode estar fazendo o estudo mais detalhado com o material que nós encaminhamos. Mas antes de darmos início, eu queria te convidar a você junto conosco aí, fechar os seus olhos e nós orarmos, falarmos com o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo por essa manhã, por essa escola bíblica dominical que o Senhor nos permite, Jesus, estarmos aqui para poder adorar ao nome do Senhor, para poder te engrandecer. Quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que venha falar ao nosso coração, que o material, Jesus, que hoje está proposto para nós seja do nosso crescimento, nos faça, Jesus, cada dia aprender mais sobre ser discípulo, sobre discipular, sobre fazer a obra do Senhor. E cada um possamos entender o ministério que o Senhor tem dado às nossas vidas. Assim te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos visto o ministério da evangelização. O texto bíblico nosso, conforme está proposto aí na apostila em PDF, está em Atos 6, versículo 8, e 1 Timóteo também, capítulo 4. Então nós vamos estar lendo esse texto. Enquanto nós estamos lendo, se alguém dos irmãos estiverem chegando ainda, vai poder estar acompanhando conosco. Mas o texto áureo nosso hoje é Atos 8:4. E através desse texto que eu quero pensar junto com os irmãos sobre como nós podemos definir o ministério de evangelização.
mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aqui nós estamos vendo um período de dificuldade na igreja, e eles precisaram fugir, precisaram ir para outras localidades, e quando lá chegaram, eles continuavam anunciando a palavra do Senhor. Então, temos dias difíceis? Temos. Então, como nós iremos fazer? Aqui o texto nos orienta a continuarmos anunciando a palavra do Senhor. Aqui, Estevão era cheio de fé em Atos 6:8, e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A continuidade, a continuação desses homens, aqueles servos, discípulos ali em estar pregando o Evangelho, ou seja, fazia com que vários sinais acontecessem naquele povo. É um destaque para nós. O cristão tem medo, o cristão tem receios? Não, o cristão entende, sabe que está vulnerável dentro do sentido de doenças e assim por diante, porém, o crente sabe que o Senhor Deus está olhando por ele. Então Estevão está aqui nos mostrando que aonde ele passava, a vida dele estava transformando as vidas. Mas o texto também de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 16, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, quando dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Versículo 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é que é santificada, propondo essas coisas os irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criando as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o corpo aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da de que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo de todos os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então esse texto aqui ele já nos deixa um bom direcionamento a nós pensarmos. Aqui temos visto aí nesse tempo o que nós precisamos. O texto ele já traz essas orientações para a nossa vida do que realmente é importante para a vida do cristão, que realmente é importante para que possamos direcionar segundo a orientação do Senhor Jesus. Agora, o nosso objetivo dessa aula hoje, irmãos, é a compreensão da importância do ministério da evangelização. Então, pastor, como eu posso compartilhar hoje como Deus estará direcionando o meu coração, de que forma nesses dias tão difíceis em que a igreja precisou reaprender alguns aspectos do servir, principalmente o culto no lar, na casa, entre as pessoas, de que forma nós podemos então fazer e fazer melhor. Então, o objetivo dessa aula é pensarmos sobre o ministério da evangelização e de que forma então estaremos atuando e sendo bem dentro da comunidade. Eu vou postar aqui agora, vemos algumas profissões que são muito importantes. E nesse tempo, essas profissões que são importantes, de que forma você está vendo aí? Eu vou colocar esse primeiro slide aqui
E aí eu gostaria de perguntar para você, quem é esse profissional representa o quê? Você chega pra cá, o foco é só lá. Aí eu vou colocar a segunda, se você acertou, né, um médico. Agora eu vou colocar o segundo profissional. Dá uma observada aí. Se aí ficou fácil para vocês. Né? Aqui um chapéu, uma pasta de estudo, uma máquina ali atrás. Talvez quem aí não esteja conseguindo visualizar é um engenheiro. Esse aqui, esse terceiro slide aqui, ele mostra, aqui vocês estão vendo uma chave, um carro e uma pessoa. É assim, um mecânico. Se você chutou aí um mecânico, está certo. Esse outro aqui é um carro, uma pessoa uniformizada dirigindo esse carro. Então, um motorista. Então, tá bom. Então, o que essas profissões, elas são importantes? São importantes. Mas, para a aula de hoje, eu quero destacar, ou seja, qual é a relevância dessa aula e o que nós podemos, ou seja, para que possamos cumprir o propósito do Senhor. E aí nós temos várias funções importantes. Não vamos desprezar e menosprezar nenhuma. O que eu quero destacar é nesta, ou seja, essa profissão que o Senhor tem nos chamado. Aqui os irmãos vão ver, né, um homem, né, com a Bíblia, e aqui os seus alvos de trabalho, os seus alvos de ministério, que é vidas. Nós fomos chamados para ganhar vidas, para anunciar as boas novas da salvação. E aí, se eu perguntar para você, ou aquele que já tem filhos, aquele que deseja estar ali trabalhando, que seus filhos possam estar trabalhando, qual das profissões talvez anterior você tenha escolhido de cara para o seu filho ou sua filha, ou outras profissões. Agora, quando nós olhamos então para a vida, para o ministério, qual seria a profissão que o Senhor Deus gostaria que nós estivéssemos exercendo, pensando em cumprir a grande comissão? Ou qual é o sonho? Será que alguém dos irmãos sonhou? Eu gostaria que o meu filho fosse um missionário, eu gostaria que ele fosse um evangelista, que ele se dedicasse ao evangelismo e assim ele servisse ao Senhor. Então, essa é a última opção. Então, o que é o Ministério da Evangelização, pastor? É fundamental para o fortalecimento da igreja. Igreja que não evangeliza, igreja que se resume apenas nas quatro paredes, ela deixa de crescer, ela deixa de estar cumprindo o seu papel. E é marcante a gente entender, ou seja, o interesse que Jesus tinha pela evangelização, pelas vidas. É marcante a gente entender a oportunidade que Jesus, em todo momento, ele distribuía, ele tinha para que pudesse estar evangelizando. Jesus nunca se preocupou com grandes multidões. Talvez é um pensamento que nós temos no tempo de hoje. E assim Deus tem nos reensinado, né, a fazermos e a servirmos ao Senhor de uma forma mais nuclear, entre a nossa família, alcançando a todos os irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. Jesus sempre esteve ali aproveitando todas as oportunidades. E quando as reuniões, é claro que a gente vai ver, pastor, mas muitas vezes tinha uma multidão ali acompanhando Jesus. Sim, aonde que as pessoas escutavam que Jesus estava o seguindo, elas acompanhavam a Jesus. Mas podemos olhar que muitas das palavras de Jesus que foram direcionadas, elas estavam geralmente orientando seus discípulos, um grupo pequeno, estava conversando com algumas pessoas em especiais, e nós vamos ver a transformação que isso aconteceu. Então, Jesus trabalhou muito com a ideia de evangelização de pessoas. Como exemplo, então, desses diálogos pessoais, vamos ver, então, Jesus conversando com Nicodemos, uma lição muito importante. Nicodemos era um mestre da lei, era um homem que estava ali constantemente no templo, mas não entendia sobre as palavras da vida. E certa vez, indagando a Jesus, ele pergunta a Jesus o que era necessário para que ele pudesse nascer de novo. Então, como vemos aqui, ou seja, o exemplo do texto,
esse diálogo, Nicodemos, então, ele conversa com Jesus e Jesus explica, olha, você precisa nascer de novo. Isso serve para a igreja de que forma, pastor? A igreja precisa se contextualizar, nascer de novo na sua mente, aprender novamente, aceitar o propósito de Deus da forma como Ele é, e não conforme foi ensinado por tradição, por outras pessoas. Um outro ponto importante a gente pensar foi aquela conversa de Jesus com a samaritana. E depois, se os irmãos recordarem ali a transformação que houve naquela cidade com apenas uma pessoa que conversou com Jesus, que foi evangelizada por Jesus, e depois que foi evangelizada por Jesus, ela foi correndo para sua família, para o seu lar, e conseguiu fazer uma grande diferença nas pessoas que estavam ao seu redor. Com a mulher Sírio-Fenícia também, com o jovem rico, com Jaqueu e com tantos outros homens ali que Jesus fala pessoalmente. Então, algumas características afloram desses encontros. Devemos conhecê-los para podermos exercer com excelência o trabalho de evangelismo ou de evangelização ao perdido. Então, irmãos, se olharmos para o evangelismo de Jesus, se olharmos a forma como Jesus, até esse primeiro momento, Jesus se destacou muito na evangelização pessoal e na formação de discípulos. Então, ele não chama uma grande multidão, se bem que uma grande multidão sempre é ao encontro de Jesus e acompanhando, mas os seus ensinos são muito destacáveis a formar novos discípulos. Aqui, Jesus sempre foi diferente em seu ministério evangelístico. Jesus não recusou um diálogo com 2 discípulos de João Batista. Se os irmãos recordarem ali, eles vão perguntar a Jesus, olha, João nos mandou, nos encaminhou para saber se realmente o Senhor é o Messias, aquele a qual nós devemos esperar. Então aqui a conversa com Jesus Cristo, possivelmente esses 2 discípulos é André e João, e Jesus não teve pressa em falar com eles. Jesus vai caminhar, e vão ver que o dia ele acompanha Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar aqui, irmãos, Jesus foi paciente e determinado. O seu alvo era conquistar aqueles 2 corações para o reino. E aqui nós estamos vendo, ou seja, a preocupação de João era entender se realmente Jesus era o discípulo que estava sendo anunciado. E quem se apressa em falar do Evangelho acaba assustando as pessoas. Nós vimos aí alguns anos atrás e temos acompanhado aí, quando as pessoas já chegam falando, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não for para a igreja, você não vai estar bem. E aí a pessoa às vezes cumpre aquele papel ritualístico do evangelismo, mas ela não consegue se aproximar, não consegue chegar e mostrar a importância que a pessoa tem. Jesus aqui, com esses 2 discípulos, ele faz com que esses discípulos acompanhassem a Jesus. E depois, se os irmãos recordarem ali, vamos ver ali, olha, fala para João o seguinte, o que vocês viram? Vocês viram sinais, vocês viram prodígios, tudo que vocês viram, então vocês digam para João. Olha a diferença que é quando nós então realmente damos atenção e somos diligentes, somos pacientes no evangelismo. As pessoas vão conhecer sobre Jesus Cristo através da nossa vida, através do nosso exemplo, através da maneira como Deus tem... precisamos aprender também a dar tempo ao Espírito, para que Ele conceda a pessoa antes de nos convencermos. Ou seja, o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. E esse é um destaque que nós precisamos muito, irmãos, frisar em nossa mente. Nós estamos aqui adequando, acho que a luz aqui ficou forte, então não vai dar para os irmãos estarem acompanhando. E pela projeção, a nossa intenção era que os irmãos estivessem acompanhando pela projeção. Só que as imagens estão dando para fazer, mas a letra não está. Então quando estiver, a gente volta aqui para mim, aí eu vou passando para os irmãos. Quando tiver alguma outra imagem mais nítida, a gente mostra aos irmãos. Então, irmãos, olha só. Jesus foi um homem cheio de compaixão. O outro aspecto que eu preciso, e aí gostaria de entender junto com os irmãos, é que Jesus demonstra isso, a força motora do evangelismo de Jesus é a compaixão.
Estava lendo essa noite, nós tivemos aí algumas pessoas acompanhando e assim podendo também. A preocupação das pessoas é como a igreja vai se portar nesses momentos difíceis. Nós temos aí, se os irmãos se recordam, nós falamos aos irmãos, ou seja, a igreja ela passa por momentos bons, mas também a igreja ao longo do contexto histórico ela também passou por momentos difíceis. Tá bom, pastor, o que significa isso? Vocês lembram aquela palavra vai passar? Ou seja, o tempo vai passar. As coisas difíceis nós cremos, daqui uns dias vão passar. Mas como a igreja como a igreja permaneceu nesses dias difíceis. Então, se a igreja se manteve em pé, no sentido de estar firme, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Vou fazer aqui uma pequena referência. Quando Jesus começa o seu ministério, primeiramente ele sai, ele vai jejuar. E ali por 40 dias, aquela quarentena de Jesus ali, ele está buscando mais de Deus. E nesse tempo, a igreja pode já estar buscando ao Senhor, porque quando nós formos liberados para evangelizar, irmãos, nós iremos encontrar um campo, uma safra muito produtiva para a administração do Evangelho, porque nós nos mantivemos em pé. Então eu te convido nesse momento a pensar sobre isso. O texto de hoje nos direciona. Jesus exerceu compaixão pelas vidas. Então o forte do evangelismo era a compaixão. O perdido, uma ovelha perdida, ela caminha sem direção. Então já o homem salvo para Cristo é comparado a uma ovelha perdida que foi salva. Certa vez, vendo uma ilustração, eu achei muito interessante e pertinente, uma ovelha que ficou aproximadamente 7 anos que ela fugiu, ela perdeu-se do seu dono e ela ficou 7 anos afastada. E muitas pessoas às vezes ouviam falar de uma história de uma ovelha perdida, mas nunca conseguiam encontrá-la. E aí certa vez o dono conseguiu novamente encontrar essa ovelha depois de 7 anos. E quando ele encontra, essa ovelha está toda com seus pelos crescidos, está toda largada, e aí ele reencontra ela, ele trata novamente, ele reconduz ela para o pasto novamente. Então, irmãos, o homem sem Cristo é comparado a uma ovelha perdida, ou seja, que ainda não foi salva. Um cristão que foi salvo é comparado a uma ovelha perdida que foi encontrada e que está sendo tratada. Então essa é a função do evangelismo. Fazer com que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo possam voltar ao aprisco do Senhor. Quem deseja ganhar almas para Cristo precisa demonstrar um espírito compreensivo e cheio de perdão. Irmãos, Deus tem trabalhado em nosso tempo a respeito do perdão. Nós não podemos nos esquecer dessa importância em nossa vida. Ou seja, fazer essa análise todos os dias, olhar como está o nosso coração, se a gente está conseguindo perdoar, se nós estamos conseguindo tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra, irmãos, nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo tem as suas, vai ser de acordo também com o que nós gostamos. Porém, ou seja, são pessoas especiais para o Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos as personalidades, ou seja, dos homens e mulheres que são relatados na Bíblia, que nós vamos ver várias imagens de homens e mulheres. Porém, ou seja, o que nos chama a atenção é que cada um deles Jesus amava. Deus ama cada um deles da forma como são. Então, irmãos, perdoe. Ou seja, permita-se perdoar. Não feche o seu coração, não trave o seu coração para o que Deus tem e quer fazer no nosso meio. Jesus foi também um exemplo de evangelismo dinâmico. Então a palavra dinamismo aí no evangelismo, nas coisas do Senhor Jesus Cristo é interessante porque quando nós olhamos o nosso tempo, pastor, como a igreja vai se manter nesse tempo? A igreja está evangelizando e ela continuará atuando da forma como ela tem. Aqui Jesus Cristo ele atua também, ele percorre as aldeias e naquele momento, ou seja, essa liberdade que Jesus tinha de estar percorrendo, andando nas aldeias e povoados,
levando a mensagem da salvação. Então a igreja não pode se concentrar apenas no culto, naquelas 4 paredes, se o seu referencial é aquelas 4 paredes no sentido de reunião, mas ela atua de uma forma muito abrangente. Quando nós olharmos então, ou seja, as pessoas vão acompanhar, vão ir aonde Jesus está ministrando, independente se seja ali no nosso templo ou aonde nós estivermos, porque ela sabe que a igreja está atuando, ou se estiver acompanhando hoje pelo canal, pelo nosso Instagram, da igreja. Essa é a forma como a igreja vai estar atuando. Então quero te convidar a você pensar. Você pode usar essas ferramentas de uma maneira dinâmica para alcançar aquelas pessoas que estão perdidas. Então use como uma ferramenta abençoada por Deus. Jesus não ordenou aos seus discípulos que construíssem mais e mais templos. Vejamos o seguinte, quando os discípulos ali falam com Jesus, Senhor, olha esse templo aqui, nós lemos ali domingo, Mateus 24, né? Olha, Senhor, esse templo, Jesus, olha, vai ficar pedra sobre pedra. A importância de Jesus não era o templo, a estrutura física, era as pessoas. Então, se Jesus se preocupa com as pessoas, essa também deve ser. Mas, pastor, nós não vamos nos preocupar com o templo, sim? Ou seja, nós temos ali o nosso templo onde nós nos congregamos. Porém, ou seja, ele não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é almas para o Senhor. Nós vamos ver aqui também, ordenou que saíssem a pregar e fazer discípulos. Então, essa é a principal responsabilidade. Quero ler aqui com os irmãos, em Atos 1, ele sincretiza ali tudo que a gente tem falado aqui nesse momento. Ou seja, essa missão evangelística da igreja. Aqui diz o seguinte, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vamos ver uma progressão assim, de ordenação aí. Olha, vai começar em Jerusalém, mas também, ao mesmo tempo, vai estar se expandindo também para a Judéia, vai estar expandindo para Samaria, até chegar aos confins da terra. Se eu posso usar essa temática, ou seja, nós estaríamos nesse local como sendo esse confins da terra, essa distância de Jerusalém, essa distância que nós temos, distância de quase 2000 anos do que Jesus falou, a palavra até agora tem chegado até nós, e ela chegará enquanto ainda o Senhor Jesus Cristo estiver voltando. E outro destaque que eu queria pensar junto com os irmãos é que a mesma mensagem enfatiza o Evangelho de Cristo, não deve ser circunscrito somente para os judeus. Não era apenas para os judeus, mas era para todo aquele que cresce. Então tem alguns destaques aqui que a gente precisa, eu negritei aí na apostila para os irmãos estarem acompanhando, é que em primeiro lugar, a definição da tarefa de cada discípulo era cumprir, ou seja, ser uma testemunha. O que nós somos chamados para o Ministério da Evangelização é sermos testemunhas do agir da poderosa mão do Senhor. O segundo lugar eles deveriam mostrar esses testemunhos, não apenas em Jerusalém. Então fomos chamados, mas mostrar também esses testemunhos até onde Jesus Cristo tem. Quantas pessoas nós iremos alcançar aí esses dias? Ou seja, através da palavra do Senhor. Quando nós pudermos retornar à evangelização, aí de rua em rua, quando tivermos ali o privilégio ali de encontrar as pessoas da nossa família novamente, ou seja, teremos muita missão para cumprir diante do Senhor. O terceiro destaque que sendo feito aí deveriam receber o Espírito Santo. Então, meus irmãos, tem muita gente fazendo por teoria, mas Jesus nos ensina a caminharmos por experiência. Conhecer o Espírito Santo no sentido de buscar pela sua palavra, orar ao Senhor Deus todos os dias, se alimentar e aí receber através da palavra do Senhor a direção. Então os discípulos foram orientados a aguardar o Espírito Santo, e através disso, quando Jesus vai falar aí que ele seria o nosso consolador, então ele está ao nosso lado. Basta que dentro de nós, basta que todos os dias nós procuremos fazer com que a palavra dele seja mais enfática do que a nossa em toda a maneira de viver. Um outro destaque, o ministério é ganhar almas. Aqui a gente pensa, qual é a finalidade do ministério? Ganhar almas. O Evangelho de João é o que mais se destaca
sobre a palavra de Jesus Cristo, sobre a maneira como Jesus Cristo ele demonstrava às pessoas a proximidade de João com Jesus, falando ali claramente das palavras de Jesus. Então nós olhamos que o Evangelho de João ele se destaca mais por esse aspecto de evangelização. Então, se você quer começar uma leitura com alguém que ainda não conhece Jesus Cristo, comece lendo com ela João, e essa pessoa vai entender mais as palavras de Jesus. Em outra situação também, Jesus passa parte de uma noite revelando o plano de salvação, como nós vimos ali a Nicodemos. Ele destaca um tempo importante conversando com Nicodemos, ou seja, a respeito para que ele pudesse entender sobre o reino dos céus. A mulher samaritana, nós recordamos algum tempo atrás, nós estudamos sobre ela. Quando Jesus ali encontra essa mulher samaritana, ele fala para ela onde deveria se adorar, deveria adorar a Deus em espírito e em verdade. A preocupação dela se era num monte ou no outro monte. E ali, interessante, depois do encontro, dessa conversa rápida, ali assim, rápida em uma hora, não sei quanto tempo que Jesus destaca essa conversa com essa mulher samaritana, mas foi o suficiente para essa mulher voltar para sua casa, correr ali em Samaria, gritar para todo mundo: olha, encontrei o Messias. E aí quando Jesus Cristo está conversando com os discípulos, uma grande multidão, e aí Jesus diz: olha, levantai os seus olhos e vede que os campos estão prontos para a colheita. Irmãos, estava vindo muitas almas. Então um encontro com uma mulher, ou seja, a ministração da palavra para essa mulher, fez com que muitas vidas lhe pudessem conhecer o Senhor Jesus Cristo naquele dia. Então, outro ponto que a gente tem que ter, irmãos, o cristão foi chamado, desafiado a ter coragem, ser forte, ser corajoso, né? No serviço cristão devemos preservar e ter coragem, perseverar e ter coragem, né? Muitos estão preocupados, ou seja, o que nós iremos fazer? Nós iremos continuar a missão que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Um destaque que eu fiz aqui é que o evangelismo, o trabalho evangelístico é delicado e difícil. Não há fórmulas para determinar o quanto devemos fazer para ganhar uma alma para Jesus ou o tempo consumido nisso. Então, irmãos, algumas pessoas vão ser salvas, vão ser alcançadas com alguns dias, outras vão demorar muito mais tempo. A preocupação que nós temos é que nós temos que ser pacientes, corajosos, entender que o Espírito Santo está nos direcionando. Uma pessoa pode rejeitar a mensagem da salvação inúmeras vezes antes de mostrar-se interessada por ela. Não sabemos qual é a aceitação, como que vai ser. O importante é que nós iremos ministrar nesse tempo que o Senhor tem nos dado. E aí também o ministério da evangelização na vida do crente requer. E aí esses últimos passos que eu quero passar para os irmãos, ele vem falar o seguinte: primeiro, uma oração fervorosa, pois a evangelização é um combate espiritual contra as hostes das trevas, cuja vitória depende do poder do Espírito Santo. A vitória não é nossa, a vitória é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estará, ou seja, intercedendo por nós. Nós estaremos sendo revestidos ali pelas armaduras espirituais e em nome do Senhor Deus. O outro ponto de destaque é que precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Primeiro, ore. Segundo, tenha intimidade com a palavra de Deus. Ela é o material de seu trabalho. Nós vimos ali outros profissionais, cada um deles com o engenheiro ali com a sua carta, né, trabalhando ali da sua forma, o médico ali com os seus aparelhos, com as suas ferramentas. Nós vimos ali o motorista com a sua ferramenta, que é o carro. Nós vamos ver o mecânico com a sua ferramenta, que é trabalhar com o carro também. Mas e o evangelismo? O evangelismo é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Mas aí eu pergunto: pastor, eu preciso saber decorar toda a Bíblia? Não. Você precisa manejar. Paulo orienta Timóteo, aquele que maneja bem a palavra de Deus. Manejar, irmãos. Faça da sua Bíblia ali, anote, faça suas observações, pegue alguns versículos-chave. Ontem nós vimos ali o Jonathan ensinando os seus filhos a memorizar a palavra de Deus ali, o Cadu e a sua filha, a Heloísa ali, eles decorando ali
Então é assim que nós vamos trabalhar, ou seja, a intimidade com a palavra de Deus. Ensine teu filho no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O outro ponto é o desejo de ver almas salvas. Irmãos, nós podemos ter muito conhecimento, nós podemos ter aprofundamento na palavra, mas nós precisamos entender que nós temos que ter paixão pelas almas para que elas possam ser salvas. O objetivo do crente é ganhar almas para Jesus. Enquanto ele tem esse desejo, ele será bem sucedido. Agora nós temos visto doutores do nosso tempo, tanta gente que conhece muita coisa, mas deixou de ter o desejo de ganhar almas. Então são teólogos, são filósofos, são mestres, porém, ou seja, não conseguem entender como Nicodemos entendeu. Nicodemos era um mestre na lei, era um homem importante naquela época, mas Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo, e nascer é nascer do Espírito. E Jesus está orientando a nossa igreja, nós precisamos ter desejo pelas almas. E aí o outro ponto é simplicidade na comunicação. Ou seja, não adianta querermos falar com palavras rebuscadas. Paulo vai dizer ali à igreja, olha, não usei de palavras persuasivas. Ele não usou, ele falou de uma maneira comum, uma linguagem comum, de uma forma comum, como a palavra chegasse ao coração. É isso que nós vamos nos destacar. Ou seja, a igreja do Senhor, ela vai falar, sabe, o que você vive. Se você é um bom profissional na sua área, da sua maneira você vai conseguir evangelizar. Então, ou seja, a gente às vezes precisa perguntar, precisa aprender tantas coisas para depois começar a evangelizar. Não, Deus irá te usar. E aí, se tiver algum momento preciso que você, mas agora, chegou agora, lembra da palavra de Jesus? Olha, e será concedido naquele momento as palavras pelo Espírito Santo, ao qual nós iremos transmitir. E atualize-se. O outro ponto importante, irmãos, é que o evangelismo deve estar atualizado sobre os fatos que estão ocorrendo no dia a dia, sobre as coisas que estão acontecendo. Não adianta agora eu querer sair, orar pelas pessoas. Tem uma imagem que o brasileiro volta muito, aquela imagem do Rubinho Barrichello, por exemplo, gente, quero informar que estou com H1N1. H1N1 já passou. Já não é mais sobre esse assunto que as pessoas estão precisando das nossas orações. Não é outro assunto que as pessoas estão precisando das nossas orações. As pessoas estão preocupadas hoje, ou seja, de que forma com que a sua vida, com a vida das pessoas que estão ao seu redor, elas vão poder passar por esse tempo de dificuldade. Então, nós estaremos ali, ou seja, trabalhando, orando pelas vidas para que nenhuma das nossas vidas seja contaminada, e se for, ou seja, que o Senhor permita que nós não venhamos a perder, a ter nenhum tipo de tristeza maior pela perda. Então, ou seja, nós estamos atualizados. E finalizando, João 3,16 é o texto que fecha para a nossa vida, pois podemos asseverar que a razão maior para o evangelismo está nesse texto. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, amar o pecador, irmãos. Nós temos que aprender, ou seja, que a nossa missão é amar. E amar o pecador é apresentar o diagnóstico para a solução do seu problema, para a sua saúde, que é Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus Cristo que continua operando, ele continua operando em nosso tempo, em nosso momento. Então, quero agradecer a você que esteve aí esses momentos conosco. Nós estaremos retransmitindo a nossa escola dominical aí pela internet por esse período. Hoje à noite quero te convidar aí a estar conosco às 19 horas, irmãos. Estaremos louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo o culto pela nossa live. Então nós estaremos hoje aqui à tarde correndo para melhorar, porque hoje a claridade que não permitiu que os irmãos estivessem assistindo, visualizando ali. Então a gente vai estar ajustando aí para que seja feito da melhor forma. Se você tiver alguma sugestão que possa nos orientar também, nós estamos aí à disposição, queremos aprender junto com você. Então hoje te convido, se você tem pessoas da sua família, mande o link para elas, também pode convidá-las para entrar no grupo, através do grupo ali, ela tem um link, ela estará, vamos estar mandando novamente,
você pode estar enviando para pessoas da sua família, para que essa pessoa possa entrar no grupo e ser informada das atividades da igreja nesse momento e ela possa estar assistindo. No meio da semana também nós estaremos trazendo outros informativos, estaremos direcionando a igreja de uma forma que nós possamos andar junto nesse momento, cumprir o papel do Senhor Jesus Cristo. Se você ou alguém da sua família estiver passando por alguma dificuldade, se alguém estiver contraído, precisar da oração, irmãos, estamos aqui à disposição. Se alguém da família estiver, ou seja, precisando das nossas orações, talvez estejamos aí com a restrição em sair nesse momento, obedecendo às autoridades, porém, ou seja, não há distância nenhuma que um joelho dobrado não alcance, porque esse é o escape que o Senhor Deus tem dado para a igreja nesse momento. Então, um forte abraço, né? Compartilha aí com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos depois publicar no grupo da igreja, no YouTube também, essa parte dessa devocional de manhã, e peço aos irmãos que estejam ali compartilhando junto com os irmãos. E curta ali, se inscreva também no canal da igreja, para que você possa estar sendo atualizado das demais atividades. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, nós agradecemos pela palavra, pela escola bíblica dominical que nós tivemos hoje, e peço ao Senhor que essa palavra possa produzir, Jesus, em nossos corações frutos, Jesus, frutos dignos de arrependimento. Oro por cada um dos irmãos, pelas lutas e dificuldades que estão passando, e quero clamar, Jesus, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos dê como igreja estratégia, Senhor, para vencermos nesses dias difíceis. Também oramos pela vida do nosso presidente, pela vida das nossas autoridades que estão, Senhor, também lutando para que possam encontrar soluções, para que nos encaminhe uma segurança e uma tranquilidade. Te louvamos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Bom dia.